Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo e aqueles que nos assistirão nessa oportunidade. Eu estou aqui na sombra desse quiosque e desejo meditar algo acerca da Palavra de Deus. E a minha mensagem hoje eu quero intitular com o nome de Um Rebanho Assustado. E é o que nós vemos hoje nos nossos dias. Um rebanho assustado. Nós vemos quando nós temos a natureza que nos mostra e nos dá uma noção disso. Vocês que amam a natureza e gostam de assistir aqueles vídeos de animais que são surpreendidos por leões, búfalos, aqueles rebanhos são surpreendidos pelos leões, então eles se apavoram e eles saem correndo sem direção, assustado, apavorado. Então o leão, com isso, ele consegue abater fácil uma presa, quando ele apavora o rebanho. Porque o rebanho já não tem mais condições de defesa, mas ele já bateu em retirada e está amedrontado. Nós vemos assim no rebanho de Cristo, comparando isso com o rebanho de Deus, com as ovelhas de Cristo. Agora, de Cristo eu falo numa comparação. Porque o rebanho de Cristo, ele não deve estar amedrontado. Mas hoje há essa expectativa, há esses acontecimentos no rebanho de Cristo. Quando pessoas dizem que são do rebanho de Cristo Jesus e vivem uma vida amedrontada. Agora, Jesus disse que nos conduziria a águas tranquilas, a águas calmas. E ele disse, eu quero ler aqui em João, capítulo 10, no versículo 11, Jesus diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então eu quero parar aqui e dizer a vocês que há um bom pastor que pode trazer de volta, restaurar todo susto, aquilo que o inimigo tem apavorado, esse grande rebanho. Deus pode trazer de volta essa paz. Nós vemos hoje, por causa dessa pandemia, que inclusive eu fui um deles, que hoje estou isolado aqui em minha casa, e estou fazendo esse vídeo para vocês e analisando passo a passo o que tem acontecido. Então eu, por momento nenhum, eu tive medo, graças a Deus. Eu nunca tive medo desse demônio da Covid. Eu sei que um dia eu terei que partir dessa terra. E esse dia, quando chegar, seja por Covid, ou seja por outra razão, eu vou ter que partir. Mas eu não tenho medo, não. Eu sempre enfrento as lutas de cabeça erguida e enfrento com toda a coragem. Essa coragem não vem de mim. Essa coragem flui da fonte que é Jesus. Então, se nós vemos hoje esse rebanho, esse povo amedrontado, você conversa com as pessoas, você vê que nos olhos delas que elas sentem medo de morrer, elas têm medo de cumprimentar as pessoas, elas vivem refém desse demônio, dessa doença que tem abalado o mundo, tem mudado a história do mundo. Tem mudado a história do mundo entre o antes e o depois. Antes da pandemia e depois da pandemia tem sido uma outra história. Então, há um povo amedrontado, há um rebanho amedrontado que não tem um pastor para o proteger. Mas eu quero dizer a vocês que eu encontrei o pastor. Eu encontrei Jesus. E Jesus pode nos conduzir a águas tranquilas. Nós vemos aqui na Bíblia, no capítulo, em Atos dos Apóstolos, eu até quero achar aqui para vocês, onde nós podemos ver o primeiro mártir que deu a sua vida por amor a Cristo, que foi Estevão. Eu quero ler uma parte das Escrituras aqui com vocês, mas eu quero falar acerca da morte de Estevão.
Estevão foi o primeiro mártir que ele anunciava, pregava a Jesus e esse crucificado, mas ele não foi bem interpretado e foi tido como um inimigo daqueles dos seus dias. Eles tiveram a oportunidade de aceitar esse bom pastor, esse pastor que nos leva para águas tranquilas, ou rejeitar. Eles a rejeitaram, matando Estevão. Estevão fez uma pregação para eles. Falou desde Abraão, seguiu falando sobre José, falou do templo de Salomão. Eu sei que a pregação dele foi bastante vasta, para tentar abrir os olhos daquelas pessoas, mas eles estavam com os olhos cheios de ira. E então nós vemos que Estevão estava diante da morte, porém ele não temeu a morte. Nem mesmo diante da morte ele tinha medo. E esses tipos de soldados, de pessoas, é que se transformam depois que encontram a Jesus. A Bíblia diz que Estevão olhou para os céus e viu os céus abertos e Jesus ao lado do Pai. Eu quero ler uma passagem aqui, quando Estevão falava em sua defesa. Eu quero ler meio nos últimos capítulos aqui, para que você entenda. Quando nós tomamos uma decisão por Cristo, nada pode nos abalar. Então Estevão falou, se defendendo, ele disse: homens de dura cerviz e circuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, tal qual vós fostes traidores e homicidas, vós que recebestes a lei por ordenação de anjos e não aguardastes. E ouvindo isso, eles enfureceram em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Então nós vemos aqui que Estevão estava diante da morte. Ele sabia, ele estava vendo que ele poderia morrer, mas ele não se acovardou. E Deus busca essas pessoas corajosas. Que não é por causa de um vírus que você vai perder o teu chão. Não, vamos viver um dia de cada vez. Se Deus me der graça hoje, eu vou viver o hoje. Eu não vou ficar me flagelando pelo dia de amanhã, ficar matando meus pensamentos, preocupando com o dia de amanhã. Eu vou viver o hoje. Então Estevão morreu por amor ao Evangelho. Eu quero te convidar. Se Deus não nos chama para morrer por amor a Ele hoje, vamos viver para Ele. Nós temos hoje a oportunidade de estar nesse rebanho de Cristo, nesse rebanho dos vencedores. Jesus é o pastor que sara nossas feridas. Ele nos traz águas tranquilas e Ele disse: eu vou preparar um lugar para que onde eu estiver, vocês estarão comigo. Há uma vida após essa. Há um dia que quando eu der o meu último suspiro aqui nessa terra, eu darei o meu primeiro nos céus, lá no outro lado. Eu vivo para esse dia. A nossa vida não acaba por aqui. Nós temos esse corpo aqui que hoje você pode visualizar, eu posso ver você pode estar me vendo. Eu não sou esse que estou falando com você, simplesmente é uma casa onde Deus me deu, me emprestou esse corpo para que eu vivesse por aqui e trabalhasse nos meus dias por aqui, cumprisse um propósito. Viver para Cristo e um dia voltar de onde eu vim. Quando nós nascemos, um espírito se desprendeu do céu. Um espírito se desprendeu de algum lugar para entrar em nós. E esse espírito veio de Deus. Essa alma veio de Deus, que se desprendeu para entrar em nós. Então, quando esse corpo tombar para a sua origem, de onde ele veio, essa alma volta para onde ela veio. E eu tenho saudade dos céus. Eu creio que eu vim dos céus. E a prova que você veio dos céus é que você ama as coisas dos céus. Você ama Deus que é dos céus. Você ama viver as coisas e a vontade de Deus. O céu começa aqui. Se nós queremos céus, precisamos viver uma vida de acordo com a palavra. Precisamos começar a viver aqui a vida que nós desejamos do outro lado.
Vamos ser cristãos, vamos amar a Jesus, vamos entregar nossa vida a Ele e não vamos temer quando vier a luta. Veio a luta, vamos enfrentar de cabeça erguida, vendo como uma oportunidade para nós ter vitória. Essa é a maneira de nós viver, e para nós viver assim precisamos ter Jesus em nossa vida, porque Jesus foi o general que venceu todas as lutas na cruz. E hoje Ele espera você tomar teu lugar na fila da batalha para te tornar um vencedor. Que Deus te abençoe e te ajude. É a minha oração em nome do Senhor Jesus.